Olá, caro acadêmico ou acadêmica. Nessa videoaula vamos falar sobre a relação trabalho, mercadoria, produto. Para discutirmos esse assunto, vamos utilizar a obra do Rinaldo Dias, intitulada Sociologia e Administração. Inicialmente, o autor traz uma definição do que seja a riqueza, pois no capitalismo o grande objetivo é buscar pela riqueza, por capital. Para isso, quando falamos dessa definição, melhor dizendo, nós devemos considerar que a riqueza corresponde, segundo Marx, à acumulação de mercadoria. Porém, o que vem a ser mercadoria? A definição de mercadoria ela está atrelada ao fato de que a mercadoria ela se satisfaz de alguma forma ou de outra as necessidades físicas, intelectuais ou até mesmo mentais dos indivíduos, estabelecendo, no caso, um processo de venda, uma relação de troca. Por aí vem um critério que é muito importante ser observado, que nem todo produto poderá ser considerado mercadoria, pois faz-se necessário que haja uma transferência via troca. Do contrário, não podemos considerar como mercadoria. A partir disso, nós devemos considerar que, quando falamos de mercadoria, podemos ter em vista a qualidade ou quantidade. Quando falamos da qualidade, nós temos em conta o valor social que está relacionado às propriedades dos materiais, o madeira, o ouro e assim por diante. Nesse caso, nós consideramos a utilidade de algo. Por isso, nós temos um valor de uso e não necessariamente um valor de troca. Agora, quando nós falamos do valor de troca, propriamente dito, nós teremos, no caso, uma relações de venda, relações de produtos permutáveis. Nesse caso, temos critério de quantidade, onde trocamos uma quantidade de produtos por outros. Desta forma, nós passamos a ter, no caso, valores que se vão constituir em valor de mercadoria. Nesse caso, o valor de troca ele vai se converter em valor de mercadoria. Então é importante considerar dessa forma. Do outro modo, nós não teremos, se não tiver essa relação de troca, não poderemos estabelecer como mercadoria. E quando falamos do valor de uso de uma mercadoria, muitas vezes nós deixamos de lado a questão justamente do valor de uso dessa. Mas devemos também considerar que, além do valor de uso, existe o fruto do trabalho humano. O trabalho necessário, os elementos necessários para a produção de algo. Nesse caso, nós podemos dizer que o trabalho produtivo ele é corporificado na mercadoria. O trabalho humano ele acaba dando uma identidade para esse produto. E quando falamos dessa forma, nós podemos afirmar que o valor de um produto está intimamente ligado com o processo de produção, com o tempo necessário, com a quantidade de trabalho para a produção de algo. Nesse caso, é importante observar que o trabalho não é considerado de maneira apenas individual, mas sim pela média necessária para a produção de algo. Por esse motivo, quando nós consideramos a necessidade de ter, dentro do sistema capitalista, de ter maior produtividade, nós consideramos sempre tendo em vista uma média, não apenas o trabalho desenvolvido por um indivíduo. E, em seguida, é interessante observarmos que, nesse processo de trocas, nós passamos a convencionar determinados mecanismos para determinar valores. No caso, usamos o dinheiro. Só que quando nós falamos do dinheiro, muitas vezes poderíamos até considerar que o valor relativo a uma mercadoria seria dado pela própria moeda, pelo próprio dinheiro. No caso, segundo Marx, isso acontece justamente o contrário. As mercadorias com valores é que, no caso, se encontra um trabalho humano, propriamente dito. Então, ou seja, é a partir do trabalho humano, a partir do que é empregado na mercadoria, o valor agregado que a mercadoria é que vai dar justamente a mensuração de quanto vai valer aquele objeto, aquele produto. Do contrário, não. E nesse processo ocorre um fenômeno que o Marx chamou de fetichismo. O que vem a ser fetichismo? Para ele, é um processo onde a mercadoria acaba ganhando uma vida própria. A princípio, a mercadoria, o produto, seriam objetos inanimados, que não teriam vida própria, mas com o passar do tempo nós esquecemos dessa relação de produção, do processo social.
Esquecemos que existe no desenvolvimento de um produto um trabalho humano, um processo de desenvolvimento desse produto. E por esse motivo, podemos dizer, o Marx, no caso, dizia que o fetichismo da mercadoria ocultava a realidade social, o processo de produção, das relações de produção. Outra questão importante a se considerar quando temos em conta o próprio processo do fetichismo e temos em conta a produção, na perspectiva de Marx, o produto ele tem de fato, deve ter um valor de uso, deve ter. Porém, quando nós produzimos, nós temos a necessidade de produzir de acordo com, no caso, valores de troca, de acordo com as necessidades do mercado. E nesse contexto, a ideia é justamente ampliar a produção, produzir um excedente, para que haja a possibilidade de criar capital. Do contrário, se apenas produzirmos o que for necessário, não será suficiente para gerar capital. E nesse caso, quando produzimos excedente, nós temos o fenômeno que Marx chamava de mais-valia, que também pode ser definido como trabalho não pago. Então, ou seja, o trabalho não pago corresponde justamente à soma daquilo que, no caso, produziu além dos custos necessários e que, no caso, se um trabalhador trabalhasse 8 horas por dia e viesse depois trabalhar mais 4, ou seja, totalizando 12 horas, mas 8 horas seriam responsáveis para pagar o custo da produção, e aquelas outras, inclusive a sua própria força de trabalho, aquelas outras 4 horas seriam o trabalho não pago, ou mais-valia. Que na perspectiva de Marx ela poderia ser absoluta, quando há um aumento da jornada de trabalho para conseguir obter esse excedente. Nesse caso, nós temos o fenômeno do século XIX, que no contexto de Marx muito comum. Nesse caso, nós temos uma grande jornada de trabalho, 12, 16 horas por dia. Ou então, temos a melhora do sistema de produção. Nesse caso, vamos chamar de mais-valia relativa, onde há uma maior produtividade no tempo em que os trabalhadores, os indivíduos, os colaboradores estão no universo da empresa. Então, nesse caso, nós temos a valia relativa. E o grande objetivo para conseguir capital é ter uma maior produção. É importante frisar que, no contexto que Marx escreveu, nós temos uma grande preocupação com a quantidade, com a produção. Não necessariamente havia uma grande preocupação com a demanda, que é um fenômeno que vai acontecer posteriormente. Ou seja, no nosso contexto, nós teremos já uma preocupação maior com a questão da demanda, do perfil do consumidor, teremos essa preocupação. Nesse contexto, o grande desafio é conseguir produzir mais. E no caso, podemos fazer isso obtendo, no caso, com maior jornada de trabalho ou melhorando as técnicas de produção. Em linhas gerais, são esses conceitos que vamos trabalhar nessa unidade para esse nosso encontro. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima, pessoal!